Naquele almoço de domingo, quando todos achavam que seria mais um dia comum na fazenda, o silêncio foi quebrado por uma frase que atravessou o peito de todos como uma faca. O senhor está expulso da própria casa, pai. A partir de hoje, quem manda aqui sou eu. Rafael disse isso em pé, na cabeceira da mesa, enquanto o pai, João, criador de gado a vida inteira, permanecia sentado, com o chapéu nas mãos trêmulas e olhar perdido. A família inteira assistia. A mãe, Maria, com os olhos cheios de lágrimas. A nora, Patrícia, com o rosto duro, sem desviar o olhar. Os irmãos, Bruno e Denise, sem acreditar no que estavam ouvindo. Alguns funcionários, parados à distância, fingiam arrumar coisas, só para não testemunhar aquela cena de humilhação, mas ouviam cada palavra. A dor que se espalhou ali não era só de João. Era aquela dor conhecida de muitos pais e mães que envelhecem e, de repente, se veem tratados como peso, como lembrança do passado, como alguém que já atrapalha. A dor de quem trabalhou a vida toda para criar os filhos, para deixar algo melhor, e descobre, tarde demais, que o respeito não veio junto com o tempo. Só que naquela família havia um segredo. Um detalhe que ninguém ali, além de João, conhecia por completo. Rafael achava que estava tomando o controle da fazenda, do gado, das terras, da casa grande. Achava que estava garantindo para si toda a herança, diante de todos, expulsando o pai em voz alta, para não deixar dúvida. Mas o que ele não sabia é que toda aquela herança só poderia chegar às mãos dos filhos por um caminho, através do próprio João. Um documento antigo, uma promessa feita muitos anos atrás, e a presença inesperada de uma pessoa iriam virar essa história de cabeça para baixo. Então, se você quer saber o que realmente aconteceu com essa família, por que esse filho teve coragem de expulsar o pai na frente de todos e como essa humilhação voltou como um espelho para ele, fique aqui até o fim dessa história. Se este é o primeiro vídeo deste canal que você está vendo, comenta aí embaixo, é o primeiro e diz de qual cidade você está assistindo. Deixe seu like para ajudar a espalhar essa história e se inscreva para não perder as próximas. Agora, vamos para o começo de tudo. João já não acordava tão cedo quanto antes, mas o corpo ainda parecia conhecer o caminho. Mesmo com a idade, ele se levantava, sentava na beira da cama, calçava as botas devagar e caminhava até a varanda da casa grande. Gostava de olhar o pasto se clareando com a luz do dia, o gado se mexendo devagar, o cheiro da terra úmida depois da noite. Por décadas, aquele cenário tinha sido o orgulho da vida dele. Não era uma fazenda enorme, mas era uma fazenda respeitada. O gado de João era conhecido na região pela qualidade. Muitos anos de trabalho, de chuva, de sol forte, de contas apertadas, de decisões difíceis. João tinha aprendido quase tudo com o pai dele, um homem chamado Sebastião, que já não estava mais ali havia muito tempo, mas parecia ainda caminhar ao lado dele em cada escolha. Agora, porém, o corpo cansava. As pernas doíam. A vista não ajudava tanto. E, principalmente, a cabeça parecia ser questionada o tempo todo. Rafael, o filho mais velho, tinha voltado da cidade com muitas ideias novas. Falava de números, de cortes de gastos, de produtividade, de mudar isso, vender aquilo, comprar máquinas novas, aumentar o gado rapidamente. João ouvia, em silêncio. Às vezes concordava, às vezes não. Pai, o senhor não pode mais fazer tudo do jeito antigo, dizia Rafael, muitas vezes na frente de Maria, de Patrícia e até dos funcionários. O mundo mudou. João não gostava quando o filho falava assim na frente dos outros. Não era só o conteúdo, era o tom. Parecia que ele, João, era um menino que não sabia de nada. Só que ele engolia aquilo. Achava que era coisa da idade, que talvez estivesse mesmo ficando para trás. Maria sofria vendo essa mudança na casa. Ela conhecia o jeito de João, mais calado, mais firme, e conhecia também o jeito de Rafael, direto, às vezes duro demais. Tentava acalmar um e outro. Rafael, fala com mais calma com seu pai, ela pedia. Ele não é empregado, é seu pai. Patrícia, a nora, raramente se metia. Mas, quando falava, geralmente ficava do lado do marido. Amor, eu entendo seu pai, mas o que você está fazendo é para o bem da família, ela dizia. A fazenda precisa render mais. Hoje em dia, ou cresce ou quebra. Bruno, o caçula, olhava tudo com um misto de respeito e tristeza. Ele ainda ajudava o pai a andar pela fazenda, acompanhava nas visitas aos currais, conversava com os vaqueiros, aprendia o que podia. Gostava de ouvir João contar histórias do passado, de quando a fazenda ainda era pequena,
de quando quase perderam tudo por causa de uma seca longa, de como Sebastião segurou firme para que nada fosse vendido na pressa. Denise, a filha do meio, morava na cidade próxima, mas passava muitos fins de semana na fazenda. Via de fora, com mais distância, aquela mudança de clima. Percebia que a casa grande, que antes tinha risadas, agora tinha discussões em voz baixa, portas que fechavam sem que ninguém quisesse fazer barulho demais. O tempo todo, mesma frase parecia estar pendurada no ar: está na hora de mudar. Um dia, na varanda, Rafael ficou de pé ao lado do pai, olhando o gado. O senhor viu os números do mês passado? Perguntou. Vi, sim, respondeu João, sem tirar os olhos do pasto. A gente está gastando demais com funcionário, com ração, com veterinário. Com o preço do boi do jeito que está, não dá para continuar assim. João respirou fundo. Rafael, gado é bicho vivo. Não é só conta no papel. Se corta demais, o rebanho sente. Se aperta o funcionário, o serviço cai. Tudo tem limite. Rafael apertou os punhos, tentando se controlar. É por isso que está difícil conversar com o senhor. O senhor sempre foi bom de serviço, mas não quer olhar para os números. O mundo não é mais o mesmo da época do vô Sebastião. João virou o rosto devagar, encarando o filho. E você acha que eu não sei disso? Perguntou, com voz baixa, mas firme. Quem foi que segurou essa fazenda em 3 épocas de crise? Eu não fiz isso sozinho, mas também não foi olhando só para papel. O clima ficou pesado. No dia seguinte, Rafael chamou um vaqueiro na frente do pai e começou a dar ordens que, antes, sempre passavam por João. A partir de hoje, qualquer coisa fala primeiro comigo, disse Rafael ao funcionário. Meu pai já está cansado, não precisa se preocupar com isso. Não era só uma mudança prática. Era um recado. Há dores que não aparecem em exame nenhum. João sentia uma delas nascer devagar dentro do peito. Não era apenas o envelhecer. Era o sabor amargo de ser empurrado para o canto da própria vida. Ainda assim, ele não reclamava em voz alta. Guardava tudo e, de vez em quando, entrava sozinho no escritório da casa, uma sala com uma estante antiga, uma mesa de madeira pesada e uma gaveta trancada onde ele guardava alguns papéis importantes. Ali, perto de uma foto antiga de Sebastião com ele ainda jovem, João ficava em silêncio, olhando um envelope mais gasto, com marcas de tempo, mas muito bem guardado. Se alguém tivesse entrado ali naqueles momentos, talvez tivesse estranhado a maneira como ele passava a mão pelo envelope, como quem passeia os dedos por uma chave que ainda não pode ser usada. Naquele dia, enquanto fechava a gaveta, João ouviu ao longe a voz de Rafael, animado, chamando a família para o almoço de domingo. Ele não imaginava que aquele almoço seria o dia em que tudo iria se partir diante de todos. E menos ainda que, dali em diante, cada palavra dita à mesa teria um peso que ninguém seria capaz de esquecer. O cheiro de comida boa se espalhava pela casa grande. Maria e Patrícia tinham organizado tudo com capricho. Mesa posta, toalha limpa, pratos alinhados. Parecia um domingo normal. Denise tinha chegado mais cedo da cidade, Bruno já estava ali desde cedo ajudando no curral, e alguns funcionários circulavam pelo terreiro, terminando pequenos serviços antes de se afastar para o próprio almoço. João entrou na sala de jantar andando devagar, com a ajuda de Bruno. O joelho andava doendo mais nos últimos meses. Ele se sentou no lugar de sempre, perto da ponta da mesa, mas não na cabeceira. A cabeceira agora era ocupada por Rafael, que fazia questão de ficar ali, como se aquele pedaço de madeira representasse, de verdade, o comando da fazenda. Todos foram se sentando aos poucos. Havia um clima estranho no ar. Maria notava que Rafael olhava para o pai com uma expressão diferente, quase como se estivesse esperando o momento certo de dizer algo importante. Vamos comer, antes que esfrie, disse ela, tentando manter a voz leve. As primeiras conversas foram comuns. O tempo, o gado que tinha parido, uma cerca que precisava de reparo. Patrícia falava algo sobre a escola dos filhos. Denise comentava uma notícia da cidade. João comia pouco, mais distraído do que de costume. Até que Rafael limpou a boca com guardanapo, encostou o prato, levantou o olhar e pigarreou, chamando a atenção de todos. Eu queria aproveitar que todo mundo está aqui, começou, para falar de uma decisão importante para a fazenda e para a família. Maria já sentiu o coração apertar. Denise largou os talheres. Bruno ficou atento. Alguns funcionários, que estavam perto da porta, deram um passo para trás, disfarçando, mas sem ir embora de verdade. Rafael, isso não pode ficar para depois? Perguntou Maria, com um fio de esperança.
Seu pai não está muito bem. Justamente por isso, mãe, interrompeu Rafael. Não dá mais para adiar. Ele respirou fundo e encarou o pai, que olhava sério, sem entender muito bem o rumo da conversa. Pai, o senhor sabe que eu tenho cuidado das contas, das negociações, de tudo que envolve a fazenda há um bom tempo, disse Rafael. O senhor mesmo concordou que eu ajudasse mais. João assentiu com a cabeça, desconfiado. Eu ajudei, sim. E agradeço. Mas ajudar é uma coisa, tomar conta sozinho é outra. Rafael apertou os lábios. Não se trata só de ajudar, pai. Se trata do futuro. Nos últimos meses, o senhor tomou algumas decisões que quase causaram prejuízo sério. O senhor esqueceu um lote de gado num pasto fraco, não autorizou a compra de uma ração melhor na hora certa, insistiu em manter funcionários que não rendem como antes. Eu e Patrícia ficamos noites sem dormir fechando conta para não faltar dinheiro no fim do mês. Patrícia baixou os olhos, mas não contestou. Parecia concordar em silêncio. João endireitou as costas na cadeira. Você está exagerando, Rafael. Eu posso errar, como qualquer um, mas... Rafael não o deixou terminar. Pai, o senhor quase assinou um papel errado com o comprador da cidade. Se eu não tivesse visto, a gente tinha perdido muito dinheiro naquele lote. O senhor confundiu os números. Maria levou a mão à boca. Denise fechou os olhos por um instante. Bruno sentiu o rosto queimar. Isso é normal da idade, Rafael, tentou dizer Maria. Não precisa falar assim. Precisa, mãe, insistiu Rafael. Alguém aqui precisa dizer a verdade. O pai já não tem mais condições de cuidar da fazenda como antes. E eu não vou deixar que o trabalho de uma vida se perca por causa de teimosia. João segurava o chapéu sobre as pernas com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Ele respirava fundo, tentando se controlar. Então diga logo onde você quer chegar, falou, num tom baixo, mas firme. Rafael ficou de pé. Aquela imagem, dele em pé na cabeceira da mesa e João sentado, era quase um retrato da mudança que ele tentava impor. A partir de hoje, anunciou, o senhor está aposentado de verdade. Não é mais o responsável pela fazenda. Quem vai decidir tudo sou eu. Compras, vendas, funcionários, investimentos. O senhor não precisa mais se preocupar com nada disso. Bruno levantou da cadeira, indignado. Rafael, fala baixo, pelo amor de Deus. Olha como o pai está. Rafael o ignorou. E tem mais, continuou, agora olhando diretamente para João. Eu e Patrícia conversamos e decidimos que o melhor é o senhor sair da casa grande. A gente vai arrumar uma casinha na cidade, tranquila, perto de tudo, para o senhor e a mãe morarem. Aqui já não é lugar para vocês. É muito desgaste. O senhor não aceita minhas decisões, questiona tudo, atrapalha o andamento das coisas. É melhor cada um no seu canto. O silêncio que se fez naquele momento parecia mais alto do que qualquer grito. Maria deixou cair o garfo no prato. Denise levou a mão ao peito. Bruno ficou sem ação por alguns segundos, como se as palavras não fossem reais. Rafael, você enlouqueceu? Explodiu Denise. Expulsar nosso pai da casa dele? Da fazenda que ele construiu? Patrícia inspirou fundo, mas não tentou impedir o marido. Ninguém está expulsando, disse ela, em voz mansa, mas distante. Estamos pensando no bem deles. Na cidade, vão ter mais conforto, médico perto, tudo mais fácil. João levantou os olhos e olhou diretamente para o filho. Você está me expulsando da minha própria casa, Rafael? Perguntou, devagar, como se pesasse cada sílaba. Rafael sustentou o olhar. Estou tomando uma decisão pela família. O senhor não enxerga mais o que é melhor. Eu enxergo. A palavra expulsar ficou pairando no ar, mesmo que ele tentasse usar outras. Alguns funcionários se afastaram ainda mais, sem coragem de testemunhar aquela cena. Outros mantinham os olhos baixos, com respeito por João, que sempre os tratara com dignidade. Maria chorava em silêncio, sem conseguir falar. Bruno se aproximou do pai, pôs a mão no ombro dele. Pai, isso não pode ficar assim. O senhor não vai sair daqui, disse Bruno, com a voz embargada. João continuou olhando para Rafael, em silêncio, por alguns segundos. Por dentro, o coração apertava, não só pela humilhação, mas pela certeza de que aquele momento ficaria marcado para sempre. Não eram palavras ditas no impulso, estavam organizadas, pensadas. Ele suspirou,
baixou os olhos para o prato vazio e murmurou algo tão baixo que quase ninguém ouviu. Vocês não sabem de nada. Bruno, que estava mais perto, ainda conseguiu escutar. Arregalou os olhos. O que o senhor disse, pai? Perguntou, num sussurro. João levantou devagar, apoiando a mão na mesa. Se é isso que você quer, Rafael, então faça do seu jeito, disse, com a voz trêmula. Mas lembre-se de uma coisa, tem muita coisa nessa fazenda que você não conhece. E o que você pensa que é seu, talvez não seja. Rafael riu, sem humor. Pai, com todo respeito, o senhor não está em condição de falar de papel nenhum. De documento nenhum. Deixa isso para mim e para o contador. João apenas pegou o chapéu, enfiou na cabeça e começou a caminhar para fora da sala, devagar, sob o olhar atento de todos. Bruno seguiu, preocupado. Denise ficou ao lado da mãe. Patrícia ajeitou a cadeira, tentando voltar a comer, mas a comida já não descia. Rafael permaneceu ali, em pé, com a falsa sensação de que tinha, finalmente, assumido o controle de tudo. Ele não fazia ideia de que aquela frase murmurada pelo pai era o primeiro fio de uma verdade que poderia puxar tudo o que ele achava que tinha em mãos. E Bruno, com o coração apertado, decidiu que precisava saber o que, exatamente, o pai quis dizer com aquilo. Naquela mesma tarde, depois do almoço, Bruno encontrou o pai sentado no banco de madeira na varanda lateral da casa. O chapéu tapava parte do rosto, mas Bruno sabia, pela respiração pesada, que João não estava apenas descansando. Estava tentando segurar a dor. Ele se sentou devagar ao lado dele, respeitando o silêncio. Pai, começou, sem saber direito por onde ir. O senhor não merece o que aconteceu hoje. João demorou um pouco para responder. A vida da gente é cheia de coisas que a gente não merece, meu filho, disse, olhando para o pasto ao longe. O tempo coloca tudo no lugar. Às vezes demora, mas coloca. Bruno respirou fundo. Lá na mesa, o senhor falou que a gente não sabe de nada. O que o senhor quis dizer com isso? João passou a mão devagar no rosto, como se estivesse cansado de esconder tanta coisa. Bruno, tem coisa que eu guardei só para mim por muitos anos. Não porque eu não confiasse em vocês, mas porque achei que não era a hora. Hoje, talvez, ele parou, como se pensasse melhor. Hoje eu vi que o tempo da confiança mudou. Bruno se arrepiou. Isso tem a ver com a fazenda. Pai? Com o que o Rafael falou? João demorou um pouco, mas acabou assentindo com a cabeça. Tem a ver com tudo isso aqui. Com o jeito que essa terra chegou até mim. Com o jeito que deveria passar adiante. Os olhos de Bruno buscaram os do pai, tentando entender. O vô Sebastião? O nome do avô parecia trazer um brilho diferente ao olhar de João. Seu avô era um homem duro, mas justo, começou João. Ele sempre dizia que terra não é só riqueza. É responsabilidade. Ele teve medo a vida inteira de que, depois que ele se fosse, a família brigasse por causa de dinheiro, de propriedade. E, por causa disso, ele fez uma coisa que quase ninguém sabe. Bruno ficou imóvel, atento a cada palavra. Quando ele começou a adoecer, chamou o advogado da época, veio aqui em casa e me chamou para a sala do escritório, contou João. Sua avó já tinha ido embora desta vida. Ele estava cansado, mas a cabeça, João bateu de leve na própria testa. Estava mais firme que muita gente nova. Ele continuou. Naquele dia, Sebastião me olhou nos olhos e disse: João, eu vou deixar essa fazenda, esse gado, tudo que eu juntei, nas suas mãos. Mas não é para ser motivo de vaidade, nem de briga entre seus filhos. Se eu perceber, lá de onde eu estiver, que essa terra virou motivo de humilhação, de falta de respeito, eu não vou ficar em paz. Bruno sorria triste, imaginando o avô falando daquele jeito. Eu achava que ele estava exagerando, mas ele insistiu, prosseguiu João. Pediu ao advogado que fizesse um documento, um testamento, uma escritura, com uma condição muito clara. A fazenda ficaria em meu nome, mas, para que a herança passasse para os meus filhos, o dono, no caso eu, deveria morar aqui até o fim da vida, com o direito de escolher, por escrito, quem realmente teria parte naquilo e de que forma. E mais, se algum filho me expulsasse daqui ou me tratasse como peso, o advogado teria autoridade para anular qualquer passagem de bens para esse filho específico. Bruno arregalou os olhos. Quer dizer que não é tão simples como Rafael pensa, respondeu João. A fazenda não é um brinquedo que ele pega da minha mão. Por causa desse documento, a qualquer sinal de humilhação, a parte dele pode simplesmente deixar de existir.
E tudo que ele acha que já é dele não passa de ilusão. Bruno lembrou do jeito como Rafael falou na frente de todos, da palavra aposentado, da casinha na cidade. O Rafael não sabe disso? Perguntou. João abanou a cabeça. Na época, seu avô achou que era melhor não falar para todo mundo. Ele tinha medo de virar conversa, fofoca, medo de algum filho achar que o velho estava desconfiando de todos. Ele confiou em mim. Disse que, quando eu sentisse que era hora, eu contaria. Mas a vida foi passando, você sabe. Eu sempre esperei que o respeito fosse suficiente. Que eu nunca precisasse usar esse documento como arma. Bruno engoliu em seco. E o advogado? Ele ainda existe? Existe, sim. Agora é outro, mais novo. Chama Eduardo. Ele trabalha com o mesmo escritório que cuidava das coisas do seu avô. Ele sabe desse documento. Eu estive com ele, não faz muito tempo, para atualizar algumas coisas, por causa da minha saúde. Pedi para manter a mesma lógica do seu avô. E ele concordou. Bruno olhou o pai, admirado. Então, pai, se o senhor quiser, o Rafael pode perder tudo? João suspirou fundo. Meu filho, eu não penso assim, em perder tudo como vingança. Não é isso que eu quero. Eu queria era ter respeito, consideração. Mas hoje eu vi que, para ele, eu virei um estorvo. E aí eu começo a pensar diferente. O que o seu avô quis evitar está acontecendo bem diante dos meus olhos. Bruno ficou em silêncio, processando tudo aquilo. Um pensamento pesado veio à mente. Rafael tinha se levantado diante de todos, exibido a própria decisão, humilhado o pai. Aos olhos daquela cláusula escondida, ele talvez tivesse acabado de assinar, sem saber, a própria exclusão da herança. E a mãe? E a Denise? Perguntou Bruno, preocupado. Elas sabem de alguma coisa? Não nos detalhes, respondeu João. Sabem que seu avô deixou tudo muito bem acertado, mas nunca perguntei se queriam ler. A sua mãe confiou em mim. Eu também confiei demais no coração de vocês. Bruno respirou fundo. O que o senhor pretende fazer, pai? João olhou para o horizonte, onde o sol já começava a descer. Ainda não sei, meu filho. Eu não quero agir com raiva. Mas eu marquei com o advogado uma visita para os próximos dias. Ele vem aqui. Depois do que aconteceu hoje, talvez tenha chegado a hora de colocar certas cartas sobre a mesa. Bruno sentiu um arrepio. Não imaginava que, atrás daquele homem cansado que muitos achavam ultrapassado, existia um documento capaz de mudar por completo o destino da fazenda. Naquela noite, enquanto Rafael e Patrícia faziam planos na sala, falando em reformas, em venda de parte do gado, em colocar tudo no nome deles o mais rápido possível, João entrou no escritório com a chave da gaveta na mão. Ele abriu com cuidado, tirou um envelope antigo, olhou a letra do pai escrito ali, firme, e passou os dedos por cima, como quem conversa em silêncio com alguém que já se foi. Seu Sebastião, murmurou, numa prece baixa, eu tentei honrar o que o senhor me pediu. Mas parece que a vida quer me obrigar a usar aquilo que a gente queria evitar. Ele guardou o envelope de novo, trancou a gaveta e apagou a luz. Do lado de fora, Bruno observava tudo sem ser visto, sentindo que, a partir daquele momento, nada seria mais simples naquela família. E ele também sabia que, quando o advogado Eduardo colocasse os pés na fazenda, aquilo que Rafael achava que era certeza começaria a se desfazer, pouco a pouco. No dia seguinte ao almoço, a fazenda parecia diferente. Não era nada visível a olho nu. As cercas estavam no mesmo lugar, o gado pastava como sempre, os galos cantavam no terreiro. Mas o clima, esse sim, havia mudado. Os funcionários cochichavam entre si, sempre olhando para os lados antes de comentar qualquer coisa. Você viu o jeito que o rapaz falou com o patrão velho? Murmurou um deles, perto do curral. Vi, sim. Nunca pensei ver isso aqui, respondeu outro. Seu João sempre foi justo com a gente. Nunca levantou a voz daquele jeito. Gilberto, o capataz mais antigo da fazenda, homem de pouca fala e muito serviço, ouviu os comentários e fez um gesto com a mão, pedindo silêncio. Melhor vocês cuidarem do que têm para fazer, disse, sério. O que é de família, a família resolve. Mas eu digo uma coisa, ingratidão nunca termina bem. As palavras dele ecoaram pelo terreiro. Na casa grande, Rafael mexia em papéis com Patrícia. A gente precisa falar com Marcelo, o contador, dizia ele. Quero saber exatamente como está tudo em nome do pai. Já passou da hora de organizar isso de verdade. E o que você pensa em fazer com ele?
Perguntou Patrícia, sem levantar muito a voz, temendo que alguém escutasse. Vou levar ele e a mãe para a cidade. Achei uma casa boa, perto do centro. Lá ele descansa, ela também. Aqui, a gente toca tudo sem essa confusão. Vou deixar claro para ele que é o melhor, respondeu Rafael, seguro de si. Patrícia hesitou. E se ele não quiser ir? Rafael deu de ombros. Ele não tem escolha. Já viu a situação dele? Nem andar direito anda. Vai fazer o que aqui? Ficar atrapalhando? Ela ficou em silêncio. Não parecia concordar plenamente com a dureza, mas também não se opunha. Na cozinha, Maria lavava a louça, com movimentos lentos. Denise estava ao lado, enxugando os pratos. Mãe, a senhora não pode aceitar isso calada, dizia Denise. O pai não pode ser tirado daqui. Ele viveu a vida inteira nessa fazenda. Eu sei, minha filha, respondeu Maria, com a voz embargada. Mas o que eu posso fazer? Seu irmão está decidido, e seu pai está cansado. Ontem, quando deitou, ele só disse que Deus está vendo. Denise respirou fundo, tentando controlar a própria revolta. E o Bruno? O que ele falou? Ele está do lado do pai, claro. Mas não é de brigar. Fica mais calado, olhando tudo, explicou Maria. Bruno, de fato, estava calado. Mas por dentro havia um turbilhão. Ele carregava agora um peso que ninguém mais carregava, o conhecimento daquele documento escondido, daquela condição deixada pelo avô. Sentia que precisava falar com alguém, mas não sabia com quem. Se contasse para Denise, talvez ela se descontrolasse e falasse na hora errada. Se contasse para a mãe, poderia deixá-la ainda mais aflita. Enquanto isso, João passava mais tempo sentado na varanda ou no escritório. Andava pouco pela fazenda, deixando Rafael circular de um lado para o outro, dando ordens, medindo pasto, conversando com fornecedores. No fim da tarde, o vizinho Paulo apareceu montado num cavalo, como costumava fazer de vez em quando para tomar um café e conversar. Ô João, como é que o senhor está? Perguntou, descendo do cavalo e amarrando no mourão. João forçou um sorriso. Estou indo, Paulo. Um dia depois do outro. Paulo entrou na casa, tomou um café com eles, e aos poucos, a conversa chegou ao assunto que estava na boca de todos. João, me desculpa perguntar, mas é verdade o que o povo anda comentando? Que o Rafael assumiu tudo e que o senhor vai embora morar na cidade? Questionou, com cuidado. Maria abaixou os olhos. João demorou um pouco, mas respondeu. Parece que é isso que ele quer, disse. Diz que é para o nosso bem. Paulo balançou a cabeça, desaprovando. Eu não sei onde esse povo novo aprende a tratar pai assim, murmurou. O senhor sabe que sempre teve meu respeito. Se precisar de alguma coisa, se quiser vir aqui um tempo, a casa está aberta. João agradeceu com um gesto. Obrigado, Paulo. Vamos ver como as coisas andam. Ainda tem água para passar debaixo dessa ponte. Paulo olhou para Bruno, que estava encostado na porta. E você, rapaz, o que acha disso tudo? Bruno apertou os lábios. Eu acho que quem esquece de onde veio, um dia vai ter que lembrar, respondeu, com um tom que chamou a atenção de João. Quando o vizinho foi embora, Bruno ficou sozinho com o pai na varanda. Pai, o senhor já contou para algum dos meus irmãos sobre o testamento do vô? Perguntou, indo direto ao ponto. Não nos detalhes, respondeu João. E não quero que vire chantagem, meu filho. Eu não quero ver vocês se engalfinhando por papel. Mas o Rafael já começou isso, pai, insistiu Bruno. Ele humilhou o senhor na frente de todo mundo. Ele já está brigando por papel, mesmo sem saber que ele existe. A diferença é que ele acha que está com a razão. João pensou por alguns instantes. Eu marquei com o Eduardo para ele vir aqui depois de amanhã, disse. Queria conversar com calma, mas acho que não vai ter mais como ser em silêncio. Talvez a família inteira precise ouvir o que seu avô pediu. Bruno sentiu o estômago embrulhar. Imaginou Rafael ouvindo que, na prática, não tinha como simplesmente tomar a fazenda do pai. Que, ao humilhar João, ele poderia estar anulando a própria parte naquilo. Naquela noite, Rafael e Patrícia falavam, animados, em vender um pedaço distante da fazenda para comprar uma casa maior na cidade. Falavam em trocar o carro, em reformar a varanda, em mudar móveis da sala. Planejavam o futuro como se ele já estivesse totalmente garantido. Eles não viam João, na penumbra do escritório, separando, com cuidado, alguns documentos em cima da mesa.
Entre eles, o envelope antigo de Sebastião e uma pasta mais recente, assinada por Eduardo. Maria entrou na sala e olhou a papelada com um misto de medo e curiosidade. João, o que é tudo isso? Perguntou, baixinho. É a voz do seu Sebastião falando lá do céu, respondeu ele, com uma tristeza calma. E, talvez, seja também a única forma de eu não sair daqui como um cachorro enxotado. Maria se aproximou, os olhos marejados. Você vai tirar a fazenda do nome do Rafael? Perguntou, assustada. João apertou a mão dela. Eu não vou tirar nada que ele não tenha merecido, Maria. Só não vou dar o que ele insiste em tomar à força. E, se for preciso, vou mostrar para ele que a vida não é só conta de banco. É respeito. Maria fechou os olhos, sentindo um alívio misturado com medo. Na manhã seguinte, Bruno acordou com uma certeza. Aquele encontro com o advogado seria um divisor de águas. Ele só não sabia ainda como Rafael reagiria quando descobrisse que, apesar de toda a coragem de expulsar o pai na frente da família, ele não tinha, na prática, o controle que imaginava. E Rafael, por sua vez, nem desconfiava que a visita de Eduardo já estava marcada. O dia seguinte chegaria trazendo não apenas um advogado, mas também uma verdade que ninguém da família conseguiria ignorar. 2 dias depois do almoço da humilhação, o céu amanheceu meio nublado na fazenda. Havia um silêncio diferente, como se até os pássaros estivessem esperando algo. Logo no meio da manhã, o barulho de um carro se aproximando pela estradinha de terra chamou a atenção. Gilberto, o capataz, foi o primeiro a ver o veículo levantando poeira. Deve ser visita, murmurou, olhando de longe. Bruno, que estava no terreiro, reconheceu o carro na hora. O coração acelerou. É o Eduardo, disse para si mesmo. O advogado desceu do carro, ajeitou a pasta que trazia na mão e caminhou em direção à casa grande. Era um homem de meia idade, terno simples, mas bem cuidado, e um jeito calmo de falar. João já o esperava na varanda. Eduardo, meu amigo, obrigado por vir, cumprimentou, apertando a mão dele. Sempre à disposição, seu João, respondeu Eduardo. O senhor sabe disso. Rafael, que vinha do curral, estranhou a presença do advogado. O que ele está fazendo aqui? Perguntou a Patrícia, que tinha acabado de sair da cozinha. Não sei, respondeu ela. Talvez alguma coisa de documento antigo. Rafael se apressou em ir até a varanda. Bom dia, disse, tentando soar cordial. Eu sou o Rafael, filho do seu João. Ah, sim, claro. Já ouvi falar muito de você, respondeu Eduardo, apertando a mão dele. Posso saber o motivo da visita? Perguntou Rafael, com um sorriso que escondia a curiosidade. João interveio. Eu chamei o Eduardo para a gente conversar sobre umas coisas da fazenda, umas atualizações de papelada, essas coisas. Mais tarde eu explico melhor. Rafael não gostou de ser colocado de lado, mas se segurou. Eu acho que eu deveria participar dessa conversa, já que quem está tocando a fazenda agora sou eu, disse, firme. Eduardo olhou de João para Rafael, percebendo que havia uma tensão no ar. Talvez seja bom conversarmos todos juntos em algum momento. Sim, disse o advogado, com diplomacia. Mas primeiro eu gostaria de ouvir o seu João, em particular, se ele permitir. João assentiu. A gente se reúne depois, garantiu. Eles entraram no escritório e fecharam a porta. Bruno passou, fingindo não prestar atenção, mas tentando ouvir algo. Não conseguiu muito, apenas frases soltas. Lá dentro, João colocou sobre a mesa o envelope antigo e a pasta recente. Eduardo, a situação aqui apertou, começou ele. Aquilo que meu pai tinha medo está começando a acontecer. Eduardo abriu o envelope com cuidado, como se estivesse mexendo num pedaço de história. Leu rapidamente alguns trechos, que já conhecia, e ajeitou os óculos. O senhor se refere ao que ocorreu no almoço de domingo, não é? Perguntou. João assentiu. Ele me humilhou na frente de todo mundo. Disse que vai me tirar da casa, me mandar para a cidade, como se eu fosse um móvel velho. Eu não sei como o senhor chama isso no mundo do direito, mas, no mundo da vida, eu chamo de expulsão. Eduardo fez um leve aceno com a cabeça. Seu João, pela forma como o documento foi feito, pelo que seu Sebastião exigiu e pelas atualizações que o senhor assinou comigo, a vontade dele permanece clara. A fazenda só passa para os filhos se o senhor, até o fim da vida, for respeitado como morador e como figura principal. Qualquer tentativa de o retirar contra a própria vontade abre espaço para a revisão da partilha, explicou o advogado. Em palavras simples,
Eduardo, se eu quiser, eu posso tirar o Rafael de qualquer direito aqui? Perguntou João, olhando nos olhos dele. Eduardo respirou fundo. Em palavras simples, sim, o senhor pode limitar ou até excluir a parte dele, desde que esteja lucidamente consciente do que faz, e desde que haja registro claro de motivo, como o que o senhor está relatando. João fechou os olhos por um instante. Não era uma decisão leve. Eu não quero agir com raiva, murmurou. Mas eu também não posso permitir que ele pense que pode me jogar fora da própria casa. Nem por mim, nem pelo meu pai Sebastião. Eu quero que ele entenda que o que ele fez tem consequência. Eduardo apoiou as mãos na mesa. O senhor pretende conversar com ele antes? Perguntou. Pretendo. Mas eu quero que esteja todo mundo presente. Quero que minha família ouça da sua boca, não da minha, o que esse papel significa. Para eles não dizerem que é coisa que eu inventei com a cabeça fraca, respondeu João. Eduardo assentiu. Então vamos fazer assim, o senhor chama todos para a sala. Eu explico o que está escrito aqui, de forma clara. Depois, o senhor decide o que vai fazer com essas informações. Enquanto isso, do lado de fora, Rafael andava de um lado para o outro, incomodado. Ele está escondendo alguma coisa de mim, Patrícia, dizia, irritado. Se esse advogado veio tratar de fazenda e propriedade, eu tenho que estar nessa conversa. Calma, Rafael, tentava acalmá-lo Patrícia. Talvez seja só uma atualização de documento antigo. Coisa simples. Simples. Coisa nenhuma. Essa fazenda é o nosso futuro. Bruno, que escutara parte da conversa, se aproximou. O futuro desta fazenda não é só seu, Rafael, disse, firme, mas sem aumentar o tom. E, às vezes, o passado fala mais alto do que a gente imagina. Rafael virou-se para ele, irritado. Você anda muito misterioso, Bruno. Está combinando coisa com o pai nas minhas costas? Bruno segurou o olhar. Eu só estou do lado de quem respeita quem construiu tudo isso, respondeu. Antes que começassem uma discussão maior, a porta do escritório se abriu. João saiu, acompanhado de Eduardo. Quero todo mundo na sala agora, disse João, com uma seriedade que fazia tempo que não mostrava. Maria, Denise, Bruno, Rafael, Patrícia. Chamem quem estiver em casa. É assunto de família. O tom dele não deixava espaço para discussão. Até Rafael, que vinha se impondo, sentiu algo diferente naquela voz. Não era grito, não era raiva. Era um tipo de firmeza que ele achava que o pai não tinha mais. Em poucos minutos, todos estavam reunidos na sala. Maria sentou-se perto de João. Denise e Bruno ficaram próximos, atentos. Patrícia se acomodou ao lado de Rafael, que cruzou os braços, visivelmente impaciente. Eduardo ficou de pé, com a pasta nas mãos. Eu sei que ninguém gosta de falar de papelada, mas às vezes é necessário, começou o advogado, com calma. O seu João me chamou aqui para lembrar a todos como essa fazenda chegou às mãos dele, e quais foram as condições deixadas pelo pai dele, seu Sebastião. Rafael revirou levemente os olhos. A gente já sabe que ele deixou tudo para o pai, murmurou. Isso não é novidade. Eduardo manteve a calma. Não é tão simples assim, Rafael, disse. Seu Sebastião não apenas deixou a fazenda para o filho. Ele fez isso com condições específicas, pensando exatamente em evitar as situações que estamos vendo se aproximar agora. A sala ficou em silêncio. Maria apertou a mão de João. Denise se inclinou um pouco para a frente. Bruno respirou fundo, sabendo que viria, mas curioso para ouvir na boca do advogado. Eduardo abriu a pasta, tirou de lá um envelope antigo e alguns papéis mais novos. Aqui está o testamento antigo, feito por seu Sebastião, e aqui estão as atualizações mais recentes, feitas pelo seu João, explicou. Em resumo, o que está escrito aqui é o seguinte. Ele fez uma pequena pausa, olhando para cada rosto na sala, como quem mede o peso de cada palavra antes de soltá-la. A fazenda, o gado, todas as terras e bens ligados a esta propriedade só podem passar para os filhos do seu João de uma forma, mantendo seu João como morador e figura respeitada desta casa até o fim da vida, e dando a ele o direito de decidir, por escrito, quem realmente terá parte nessa herança e em que medida. Rafael descruzou os braços, surpreso. Como assim? Decidir quem terá parte? Perguntou, com a voz mais alta. Eduardo continuou. Significa que não existe herança automática, igual para todos, independente do comportamento. O seu Sebastião deixou claro que qualquer filho que humilhasse o pai, o expulsasse de casa contra a vontade dele,
ou tratasse o criador dessa fazenda como um peso descartável, poderia ter sua parte reduzida ou até anulada, conforme decisão do próprio João, desde que isso fosse registrado de forma correta. Maria levou a mão ao peito. Denise olhou de lado para Rafael. Bruno, por dentro, sentiu um misto de alívio e preocupação. Rafael ficou pálido. O senhor está querendo dizer que o meu pai pode simplesmente me tirar da herança? Disparou, sem medir as palavras. Eduardo olhou para João, como quem pede permissão para ir adiante. João assentiu, em silêncio. Eu estou dizendo que o seu pai tem, sim, esse direito, respondeu o advogado. E que, diante de certas atitudes, esse direito se torna mais provável de ser exercido. A sala ficou ainda mais silenciosa. Por um momento, a única coisa que se ouvia era a respiração pesada de Rafael. E foi então que João, com calma, endireitou as costas na cadeira, olhou diretamente para o filho mais velho e abriu a boca para dizer qual seria, a partir daquele dia, o destino de tudo aquilo que Rafael julgava já estar em suas mãos. Ele sabia que, depois da frase que iria pronunciar, nada mais seria igual naquela casa. E é exatamente nesse momento, com toda a família reunida, que a decisão de João começa a mudar o rumo não apenas da herança, mas da dignidade de cada um ali. João respirou fundo. A sala inteira parecia esperar junto com ele. Até o tic-tac do velho relógio na parede parecia mais alto. Ele olhou primeiro para Maria, que o encarava com os olhos cheios de preocupação. Depois olhou para Bruno e Denise, que aguardavam em silêncio. Por fim, fixou o olhar em Rafael. Quando falou, a voz saiu mais firme do que todos imaginavam. Rafael, no domingo, diante da família inteira, você me tirou da fazenda com palavras. Disse que eu estava aposentado à força. Disse que ia me mandar para a cidade, para uma casa que eu não escolhi. Para muita gente, aquilo foi só um desentendimento. Para mim, foi uma expulsão. Rafael respirou fundo, desconfortável. Pai, eu só quis. João levantou a mão, pedindo silêncio. Agora é a minha vez de falar. Você já falou demais sem me ouvir. Eduardo permaneceu de pé, atento. Ele sabia que, a partir daquele momento, cada frase poderia se transformar em decisão jurídica concreta. João continuou. O seu avô, Sebastião, tinha medo de ver isso que está acontecendo aqui. Ele me chamou um dia, antes de partir, e deixou claro: João, se algum filho usar a fazenda para te humilhar, se algum filho esquecer quem construiu tudo isso, você não é obrigado a premiar esse comportamento. A herança deles vai passar pelas suas mãos. Se faltar respeito, pode fechar a mão. Rafael estreitou os olhos. Então o senhor vai me castigar por causa de um almoço? Reagiu. Vai usar documento velho para me atingir? Bruno se mexeu na cadeira, indignado. Um almoço? Rafael, você colocou o pai para fora da casa na frente de todo mundo. Rafael virou-se para o irmão. Eu estava pensando na fazenda. O pai ia acabar com tudo se continuasse tomando decisão errada. Eu fiz o que achei certo. João tornou a intervir, sem levantar o tom. Você tinha 1000 maneiras de falar comigo, de me corrigir, de propor mudanças. Podia ter sentado comigo aqui no escritório, podia ter chamado a mãe, os irmãos. Mas preferiu a humilhação. Preferiu me colocar no lugar de peso. E agora preciso ouvir o outro lado da moeda. Ele se virou para Eduardo. Quero que você explique para eles, com todas as letras, o que acontece com a parte de um filho que expulsa o pai da própria casa, pediu. Eduardo ajeitou os óculos, respirou e falou com calma. Pela forma como o testamento do seu Sebastião foi feito, e pela atualização que o seu João assinou comigo, vale o seguinte: enquanto o seu João estiver vivo, ele é o dono de tudo. Essa fazenda, esse gado, essas terras, estão legalmente no nome dele. Nenhum filho pode vender, dividir, mandar embora, sem o consentimento dele. Rafael abriu a boca para falar, mas Eduardo continuou. Além disso, há uma cláusula muito clara. Qualquer filho que, de forma comprovada, humilhar o pai, tentar expulsá-lo da casa contra a vontade dele, ou tratá-lo como um peso, poderá ter sua parte na herança retirada, total ou parcialmente, por decisão expressa do seu João. O advogado fez uma breve pausa, para que aquilo entrasse de verdade. E eu preciso deixar claro, continuou, que o que aconteceu no almoço de domingo, se for relatado e registrado, pode ser entendido como exatamente isso: tentativa de afastar o seu João do lar dele, contra a vontade dele. Rafael empalideceu. Quer dizer que, se o meu pai quiser, eu posso ficar sem nada? Perguntou,
quase num sussurro. Eduardo não amenizou. Sim, Rafael. Pode. O silêncio que se seguiu foi pesado. Maria respirava com dificuldade. Patrícia tinha o olhar perdido. Denise passou a mão no rosto, em choque. Bruno sentia um misto de justiça e de tristeza. João então falou, com calma. Eu pensei muito, Eduardo. Não quis te chamar no calor da raiva. Deixei o tempo de 2 dias passar. Rezei. Lembrei do seu Sebastião. Lembrei de cada madrugada que passei acordado para não perder essa fazenda. Lembrei das vezes em que segurei a mão do Rafael quando ele era menino, com febre. A voz falhou um pouco, mas ele retomou. Eu não quero destruir filho nenhum. Mas também não vou premiar ingratidão. Ele respirou fundo. A partir de hoje, anunciou, eu não reconheço mais o Rafael como responsável pela fazenda. Ele não decide mais sozinho nada aqui dentro. Tudo volta a passar pela minha palavra. Rafael se mexeu na cadeira, revoltado. O senhor não pode fazer isso. Todo mundo aqui sabe que quem tem feito as coisas andar sou eu. Eduardo interveio, calmo. Ele pode, sim, Rafael. Legalmente, está tudo no nome dele. João prosseguiu. E mais. Eu decidi registrar, junto com o Eduardo, que, por causa do que aconteceu no domingo, a sua parte na herança está suspensa. Não definitiva, mas suspensa. Todos se espantaram. Suspensa? Repetiu Maria, sem entender. João assentiu. Eu não vou tirar de vez, porque ainda acredito que coração de filho pode mudar. Mas, a partir de hoje, enquanto eu estiver vivo, o Rafael não tem mais nenhuma garantia de receber um centavo dessa fazenda. Nem ele, nem ninguém que estiver ao lado dele para me tirar daqui. Rafael levantou de súbito. Isso é um absurdo, exclamou. O senhor está me ameaçando com dinheiro para eu engolir tudo calado? Os olhos de João se encheram de uma tristeza que cortava. Não é ameaça, Rafael. É consequência. Você me humilhou com a fazenda na mão. Agora está sentindo o peso de ser dependente de quem você queria mandar embora. Denise olhou para o irmão mais velho, abalada. Rafael, presta atenção no que está acontecendo. Você sempre achou que já era dono de tudo. Agora está ouvindo que, sem o pai, você não é dono de nada aqui. Patrícia tocou o braço do marido. Rafael, senta. Vamos ouvir. Não faz isso piorar, pediu, assustada. Ele sentou de novo, com o rosto vermelho, respirando fundo, sem saber se era mais forte a raiva ou o medo. João não parou por aí. Eu também decidi que, a partir de hoje, quem vai me ajudar na administração, se quiser, são o Bruno e a Denise, anunciou. Eles não mandam em mim, mas caminham comigo. E tudo que for decidido vai passar por nós 3. Essa foi a forma que encontrei de começar a arrumar o que você bagunçou. Bruno se surpreendeu. Pai, eu? Você, Bruno, confirmou João. Você que esteve comigo no curral quando eu não aguentava mais andar tanto. Você que ouviu minhas histórias sem dizer que eram coisas velhas. Você que ontem me disse que respeito ainda vale. E a Denise, que mesmo morando fora nunca me tratou como traste velho. Denise sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pai, eu não quero brigar com o Rafael, murmurou. Também não quero, respondeu João. Eu quero que ele entenda. E, se um dia ele entender de verdade, eu mesmo vou chamar o Eduardo de novo. Mas enquanto isso não acontece, eu não posso entregar minha chave na mão de quem já tentou me jogar para fora da própria casa. Eduardo pigarreou. Então, para registrar, o senhor quer, desde já, formalizar essa suspensão da parte do Rafael? Perguntou. João olhou para o filho mais velho, que ainda bufava raivoso. Quero, sim, respondeu. E quero que fique escrito que qualquer mudança nisso vai depender de uma coisa só, do jeito que ele vai me tratar daqui para frente. Rafael arregalou os olhos. O senhor está colocando meu futuro na sua mão, pai. Disse, indignado. João balançou a cabeça. Não, Rafael. Quem colocou isso na minha mão foi o seu avô, quando ainda estava vivo. E quem colocou o risco na sua frente foi você mesmo, quando decidiu me humilhar. A sala ficou mais pesada ainda. Eduardo fechou a pasta. Eu vou preparar a documentação. O seu João vai assinar. Depois posso voltar para registrar tudo corretamente. Mas vocês precisam saber que, a partir deste momento, qualquer tentativa de tirar o seu João daqui à força pode ser usada como prova contra o próprio Rafael. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. A sensação era a de que o chão tinha desaparecido.
No domingo, ele tinha levantado a voz e se sentido o dono do mundo. Naquela terça-feira, descobria que não tinha o poder que imaginava. E o mais difícil, descobria isso na frente da mesma família que tinha sido testemunha da humilhação que ele fez o pai passar. Mas aquela não seria a única reviravolta daquele dia. Porque o que João ainda tinha para dizer, e que guardara em silêncio até aquele momento, mostraria que a dor que ele sentia não era só pelo que tinha acontecido agora, e sim por uma história que vinha de mais longe. E essa parte da história, Rafael nunca tinha parado para ouvir. Depois da fala do advogado, a sala ficou pesada. Parecia que ninguém sabia bem o que dizer. Eduardo recolheu alguns papéis, mas percebeu que João ainda não tinha terminado. O velho criador de gado respirou fundo, como quem decide abrir um baú que ficou anos trancado. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber, disse ele, olhando especialmente para Rafael. Porque eu comecei a entender, nestes últimos dias, que talvez a raiz do que está acontecendo aqui seja mais antiga do que parece. Maria estranhou. O que é, João? Perguntou, preocupada. Ele encarou a esposa com carinho. Você lembra, Maria, do tempo em que o Rafael queria estudar na cidade grande? Perguntou. Ela ficou pensativa por alguns segundos. Lembro, sim. Ele tinha uns 18 anos. Falava que queria estudar, sair daqui, conhecer o mundo. Rafael, ainda irritado, resmungou. E o senhor não deixou. Disse que era bobagem, que a fazenda precisava de mim. João olhou com firmeza. É isso que você lembra? Perguntou, calmo. Rafael cruzou os braços. Foi o que aconteceu. João apoiou as mãos nos joelhos. Então eu vou contar o resto. O que você nunca quis escutar, porque já tinha decidido que eu era o vilão. A atenção de todos se voltou ainda mais para ele. Naquele tempo, Rafael, começou João, a fazenda estava quase quebrando. A gente tinha passado por uma seca brava. Eu tive que vender parte do gado, atrasar pagamento de fornecedor, renegociar dívida. O banco apertando, os custos subindo, e eu aqui, dia e noite, tentando não perder tudo que seu avô tinha construído. Ele suspirou. Você chegou com o sonho de ir estudar. E, filho, eu não era contra o seu estudo. Pelo contrário, eu queria ver você indo mais longe do que eu. Só que, naquele momento, se você saísse, eu ficaria sozinho aqui. O Bruno ainda era menino, a Denise também. Eu não tinha como contratar mais gente, porque não tinha dinheiro. Se você fosse, a chance de a gente perder a fazenda era enorme. Rafael olhava com o rosto duro. O senhor podia ter dito isso claramente. Eu tentei, Rafael, respondeu João. Mas você só ouvia a parte não vai. Não ouvia o porquê. Você me acusou de egoísmo, de não querer ver seu sucesso. Disse coisas duras. E aquilo me machucou mais do que você imagina. Maria lembrou bem daquele tempo. As discussões, as portas batendo, as palavras cortantes. João continuou. O que você nunca soube é que, depois daquela briga, eu fui até a cidade falar com um conhecido meu que trabalhava em cartório. Perguntei sobre possibilidades de empréstimo, de vender uma pequena área para financiar seus estudos. Fiquei dias calculando, virando a noite, tentando achar um jeito de te mandar estudar sem perder tudo. No fim, o risco era grande demais. Eu tive medo. Talvez eu tenha errado. Talvez eu devesse ter apostado mesmo assim. Mas eu fiz o que achei que manteria a família inteira de pé. Ele abaixou um pouco a cabeça. Desde então, você guardou mágoa de mim. Mágoa que virou uma espécie de raiva escondida. Toda vez que alguma coisa dava errado na sua vida, você jogava a culpa em mim. Se eu tivesse estudado, se meu pai tivesse me deixado ir. E essa conta foi crescendo dentro de você. Rafael respirava forte. Aquele lado da história ele não conhecia tão bem. Nunca quis saber dos bastidores. Tinha preferido sentir-se vítima. Então, quando eu voltei para cá e comecei a ajudar na fazenda, eu quis mostrar que o senhor estava errado. Disse ele, no impulso, como se, de repente, entendesse algo sobre si mesmo. Eu quis provar que eu sabia mais, que o meu jeito era melhor. João assentiu. Eu percebi isso. E, no começo, eu deixei. Porque achei que essa vontade podia ser usada para o bem. Mas você confundiu o querer ajudar com mandar em tudo. E, quando as coisas começaram a dar certo, você passou a achar que a fazenda existia por sua causa. As palavras batiam forte. A verdade, Rafael, prosseguiu João, é que você não me expulsou só por pensar no futuro.
Você me expulsou para me punir pelo passado. Pelo curso que você acha que eu te roubei. Pela cidade que você não conheceu. E isso não é justiça. É vingança. A respiração de Rafael se descompassou. Patrícia olhava para ele, surpresa. Ela mesma, muitas vezes, tinha ouvido o marido falar da frustração de não ter ido estudar, sempre colocando a culpa no pai. Bruno, em silêncio, sentia que finalmente um nó antigo estava sendo desatado. Eduardo observava tudo, percebendo que aquela conversa, mais do que sobre papel, era sobre história de família. Você sabe o que eu fiz com essa dor, Rafael? Perguntou João, depois de um momento. Não faço ideia, respondeu o filho, amargo. Eu transformei em promessa, disse João. Quando seu avô me chamou para falar do testamento, ele dizia que estava com medo da família brigar por causa de terra. Eu olhei para ele e prometi que faria de tudo para que isso não acontecesse. E, dentro de mim, eu fiz outra promessa. Eu não vou deixar que nenhum ressentimento velho mande mais do que o amor que eu tenho pelos meus filhos. Maria enxugou uma lágrima que começava a escorrer. Só que promessa nenhuma resiste se só um lado tenta, continuou João. Eu tentei segurar, tentei engolir, tentei acreditar que você um dia ia enxergar. Mas você foi aumentando o tom, o jeito, até achar que podia me colocar para fora. Ele olhou firme. Agora, com esse documento aqui, apontou para os papéis, eu tenho, pela primeira vez, um instrumento para dizer basta. Não é para te destruir. É para te frear. É para te dizer, com todas as letras, que se você quiser herdar algo meu, vai ter que herdar também o respeito. Do contrário, não herda nada. Rafael sentia o rosto arder. Pela primeira vez, ele percebeu com clareza que a humilhação de domingo tinha raízes num orgulho bem mais antigo. Mas, mesmo assim, a revolta ainda falava alto. E o Bruno? E a Denise? Eles sempre foram os queridinhos. É claro que vão ter tudo agora. Alfinetou. Bruno deu um passo para trás, magoado. Não fala isso, Rafael. Eu também tive meus momentos com o pai. Também discordei dele. A diferença é que eu nunca achei que podia pisar na dignidade dele. Denise respirou fundo. Eu tenho minha vida na cidade, Rafael. Nunca pedi pedaço de terra nenhum. Só queria ver o pai respeitado. João ergueu a mão, pedindo calma. Ninguém aqui é perfeito, disse. Mas cada um escolheu um jeito de lidar com as próprias frustrações. Você escolheu a humilhação. Agora está colhendo o que plantou. Ele se recostou na cadeira, visivelmente cansado. Eu vou assinar o que for preciso, Eduardo. Hoje ou quando você trouxer pronto. Mas eu quero que fique muito claro, a suspensão da parte do Rafael não é vingança. É um convite à mudança. Se um dia eu enxergar que o coração dele mudou, eu mesmo vou chamar você de novo. Eduardo fechou a pasta. Eu entendi, seu João. Vou preparar tudo do jeito certo, disse. A conversa foi se dispersando. Maria chamou Eduardo para um café. Denise foi ajudar na cozinha. Patrícia saiu em silêncio, tentando processar tudo. Só Rafael e Bruno permaneceram por alguns instantes na sala com o pai. Rafael, com o olhar perdido, murmurou. Então, para o senhor, eu não sou mais seu filho? João o encarou com tristeza. Filho você vai ser sempre, Rafael. O que está suspenso não é a paternidade. É a confiança. Aquilo doeu mais do que qualquer corte na herança. Rafael saiu, sem dizer mais nada, caminhando para o terreiro, onde o gado pastava tranquilo, ignorando as guerras humanas. Bruno se aproximou do pai. O senhor tem certeza do que está fazendo? Perguntou, com gentileza. João fechou os olhos por um instante. Não, meu filho. Certeza absoluta. Só Deus tem. Mas eu preciso, pelo menos uma vez, deixar claro que eu não sou invisível nessa casa. Bruno assentiu, respeitoso. Naquela noite, Rafael teve dificuldade para dormir. A frase filho você vai ser sempre. O que está suspensa é a confiança ecoava na cabeça. Junto dela, a imagem do pai, cansado, porém firme, sentado na mesma casa que ele tinha tentado tirar dele. Ele não sabia ainda, mas aquele era só o começo de uma queda que seria sentida não apenas no orgulho, mas também na forma como a fazenda passaria a caminhar. Porque, sem o poder que acreditava ter, Rafael teria que aprender, pela primeira vez, a viver sem mandar. E isso não seria fácil. Os dias seguintes foram estranhos na fazenda. Rafael, acostumado a dar ordens, começou a perceber que as pessoas já não respondiam a ele do mesmo jeito.
Não porque o desrespeitassem, mas porque, diante da decisão de João, sabiam que não era mais ele quem tinha a palavra final. Logo na manhã seguinte, ele foi ao curral e chamou Gilberto, o capataz. Gilberto, eu quero que a gente comece a separar um lote do gado para vender mês que vem. Preciso tirar dinheiro rápido para umas coisas que estou planejando, disse. Gilberto tirou o chapéu, respeitoso. Seu Rafael, o seu João pediu para, a partir de agora, toda decisão de venda passar por ele, com o Bruno, respondeu, sem arrogância. Rafael franziu a testa. Mas eu sempre cuidei disso. Você sabe disso. Sei, sim, senhor. Mas agora mudou. Eu não posso ir contra o que o dono mandou. Se o senhor quiser, conversa com ele. O que ele disser, eu faço. Aquela resposta foi como um balde de água fria. Rafael percebeu que, sem o aval de João, ele não conseguia mais mover a estrutura da fazenda como antes. Mais tarde, ele encontrou Bruno na varanda, mexendo em alguns papéis. Então agora você é o sócio do pai, é isso? Provocou. Bruno tentou manter a calma. Eu não sou sócio. Só estou ajudando ele a organizar. O pai me chamou, eu aceitei. Rafael não se conteve. Claro que aceitou. Deve estar adorando ver a minha parte suspensa. Vai sobrar mais para você. Bruno balançou a cabeça. Você continua achando que tudo é dinheiro, Rafael. Não consegue ver que a maior riqueza que você perdeu essa semana não foi a parte da fazenda. Foi a confiança do pai. Rafael virou o rosto, incomodado. Falar assim é fácil. Você sempre foi o certinho. Bruno suspirou. Você não me conhece tanto quanto pensa. Eu também tenho as minhas falhas. Mas eu nunca quis subir pisando na cabeça de ninguém. Enquanto isso, na cidade próxima, começaram a chegar rumores sobre o que tinha acontecido na fazenda. As conversas nos bares e na praça repetiam o fato com detalhes aumentados. Fiquei sabendo que o filho mais velho quis mandar o velho embora e levou um tombo da herança, dizia um. Dizem que o velho é que ainda manda em tudo, por causa de um papel antigo do pai dele, comentava outro. Paulo, o vizinho, ao ouvir os comentários, ficou pensativo. Sabia que parte era fofoca, mas também sabia que alguma coisa séria tinha acontecido. Ele foi à fazenda alguns dias depois. Encontrou João na varanda, com uma manta sobre as pernas. E então, meu amigo, como estão as coisas? Perguntou. João sorriu de leve. Em paz e em guerra ao mesmo tempo, Paulo. O coração aqui dentro está tentando ficar em paz. Mas a casa ainda está em guerra. Paulo se sentou. Falaram na cidade que teve advogado aqui, papel, herança. Comentou, com cuidado. João contou, em linhas gerais, o que tinha sido decidido. Paulo ouviu tudo com atenção, balançando a cabeça. Eu vou dizer uma coisa, João, falou, por fim. Eu conheço muito filho que joga pai em canto e depois acha que é dono de tudo. Ver um pai, como o senhor, ainda ter em mãos uma forma de se defender, é raro. Não é vingança, é justiça. As palavras do vizinho confortaram um pouco o coração de João. Mas ele ainda sofria por Rafael. Dentro da casa grande, Patrícia lidava com uma outra consequência. Ela e Rafael sentaram-se à mesa, à noite, para conversar. E agora? Perguntou ela, preocupada. Como vai ser? Rafael passou a mão no rosto. Agora, nada é certo mais. Eu não tenho mais garantia de herdar a fazenda. O pai pode mudar tudo a qualquer momento. Você acha que ele vai mesmo te tirar de vez? Questionou Patrícia. Não sei. Ele disse que suspendeu, não tirou. Mas depois de tudo que eu falei domingo, tudo que aconteceu, Rafael balançou a cabeça. Patrícia hesitou um pouco antes de falar. Rafael, eu nunca quis discórdia entre você e seu pai. Eu sempre apoiei suas ideias de melhorar a fazenda, de aumentar lucro, de modernizar. Mas eu achei duro o jeito que você falou com ele na frente de todo mundo. Senti vergonha. Ele se surpreendeu. Até você agora? Murmurou. Não é contra você, explicou ela. É a favor da paz. Eu não quero ver você e seu pai desse jeito. E, pensando bem, talvez ele tenha razão em se defender. Rafael sentiu um aperto no peito. Patrícia estava sendo sincera, mas aquilo doía. Para piorar, alguns fornecedores começaram a procurar diretamente João ou Bruno, em vez de Rafael. O contador Marcelo telefonou num fim de tarde. Seu João, eu soube que algumas coisas mudaram por aí, disse, com cuidado.
Queria marcar uma visita para a gente alinhar os dados da fazenda, ver com quem eu vou tratar daqui para frente. João respondeu, firmemente. Marcelo, a partir de agora, você trata direto comigo, e com o Bruno quando eu autorizar. O Rafael participa se quiser, mas não decide mais sozinho. Marcelo entendeu o recado. Rafael, até então, tinha a impressão de que todo o mundo da fazenda girava em torno dele. Agora aprendia, dia a dia, o que significava perder o centro. Mas o golpe mais forte ainda estava por vir. Uma tarde, João e Bruno estavam analisando alguns cadernos antigos de conta, quando João sentiu uma dor estranha no peito. Não era algo muito forte, mas era diferente de tudo que já tinha sentido. Ele levou a mão ao peito e fez uma careta. Pai, o que foi? Perguntou Bruno, assustado. Só um aperto. Deve ser cansaço, tentou disfarçar João. Maria, que passava pela porta, percebeu na hora que não era só cansaço. João, você está suando frio, disse, aflita. Senta direitinho. Bruno, pega a água. Rafael, que vinha do terreiro, entrou bem na hora e viu a agitação. O que está acontecendo? Perguntou, nervoso. Seu pai não está bem, respondeu Maria. Eu já tinha falado que ele anda se esforçando demais. João tentou minimizar. É só um mal-estar. Daqui a pouco passa. Mas o rosto lívido dele dizia outra coisa. Eles decidiram chamar um médico da cidade. Não era nada grave, mas o diagnóstico foi claro. João precisava descansar mais, evitar aborrecimentos fortes, cuidar da pressão, fazer exames. O senhor já carregou a fazenda inteira nas costas por muitos anos, disse o médico. Agora é hora de dividir o peso, mas não é jogando o senhor fora. É cuidando do senhor com respeito. Aquela frase, vinda de alguém de fora, calou fundo em Rafael. Ele ficou na porta do quarto, ouvindo o médico falar, e, pela primeira vez, sentiu medo real de perder o pai. Não como dono da fazenda, mas como homem, como presença. Naquela noite, sem que ninguém visse, ele entrou de mansinho no quarto, onde João dormia, e ficou parado um tempo, olhando o rosto cansado do pai, a respiração pesada. Imagens da infância vieram à mente. Ele se lembrou do dia em que caiu do cavalo e foi o pai que o carregou no colo até dentro de casa. Lembrou-se do pai dividindo o último pedaço de carne no prato, fingindo não estar com fome só para ele comer. Lembrou-se de uma vez em que João vendeu um touro que gostava muito para pagar um curso que ele queria fazer na cidade, mesmo sem ser aquele grande sonho de faculdade. De repente, a imagem do almoço de domingo, com ele em pé gritando e o pai encolhido à mesa, ficou insuportável. Rafael sentiu uma lágrima descer sem que ele pudesse controlar. Secou depressa, com vergonha de si mesmo, e saiu do quarto em silêncio. Mas algo, lá dentro, começava a se quebrar. Não era a fazenda dessa vez. Era o orgulho. E esse processo de quebrar o orgulho seria o ponto de partida para a maior reviravolta dessa história. Porque, no fundo, por trás de toda herança de terra e gado, existia uma herança maior, que nem todos estavam prontos para receber. Os dias seguintes foram de cuidados com João. Maria não o deixava fazer esforço. Bruno assumiu ainda mais tarefas. Denise vinha com mais frequência da cidade para ajudar. Rafael, no começo, ficava meio de longe, como se não soubesse qual era o lugar dele naquele momento. Nem era mais o dono da situação, nem se sentia confortável como simples filho preocupado. Um fim de tarde, ele encontrou Bruno na varanda, mexendo em uma lista de tarefas. Você está sobrecarregado, comentou, quase sem pensar. Bruno deu de ombros. A fazenda não para. O gado precisa ser cuidado, as contas precisam ser pagas. E o pai não pode mais ficar no batente do jeito que ficava. Rafael respirou fundo. Deixa eu ajudar. Bruno olhou com desconfiança. Ajudar como? Dando ordem e passando por cima de todo mundo de novo? Rafael abaixou os olhos. Não. Eu sei que errei. Sei que exagerei. Ele fez uma pausa, procurando as palavras. Eu não estou pedindo para mandar em nada. Só quero trabalhar. Fazer o que eu sei fazer, mas sem passar por cima do pai. Bruno estranhou aquele tom. Você está falando sério? Perguntou. Estou. Rafael olhou para o irmão, com sinceridade que há muito tempo não mostrava. Quando eu vi o pai passando mal, ele respirou fundo. Eu achei que podia perder ele para sempre. E me deu um desespero. Porque, se isso acontecesse do jeito que as coisas estão, eu ia carregar um peso que acho que não ia aguentar.
Bruno ficou em silêncio alguns segundos. Você conversou com ele? Perguntou. Ainda não tive coragem, admitiu Rafael. Depois de tudo que falei, não sei nem por onde começar. Bruno pensou um pouco. Talvez o primeiro passo seja mostrar na prática que você mudou. Antes de falar, agir diferente. Rafael concordou, envergonhado. Me diz o que precisa ser feito amanhã, no curral. Eu vou. Sem mandar em ninguém. Na manhã seguinte, bem cedo, Rafael estava lá, junto com os funcionários. Não ficou só apontando. Pegou no pesado. Ajudou a separar gado, conferiu bebedouros, acompanhou vacinação. Gilberto estranhou, mas não comentou. Viu que o tom dele estava diferente. Em vez de dar ordem, ele perguntava. Gilberto, o que o senhor acha melhor fazer aqui? Em vez de reclamar do tempo dos outros, ele mesmo fazia o serviço. Bruno observava de longe, em silêncio. Sabia que uma mudança verdadeira não se comprova em um dia só, mas todo caminho começa com um passo. Dentro de casa, Maria também notou algo. Rafael começou a aparecer mais na cozinha, oferecendo ajuda. Um dia, entrou devagar no quarto onde João descansava. Posso entrar? Perguntou, da porta. João levantou os olhos. Havia uma mistura de surpresa e cautela. Pode. Rafael se aproximou devagar, sentou-se numa cadeira ao lado da cama, sem saber onde colocar as mãos. Ficaram alguns segundos em silêncio, até que ele respirou fundo. Pai, eu não vim falar de fazenda, nem de documento. Eu vim pedir desculpa, disse, com a voz embargada. João olhou com atenção. Desculpa pelo quê? Perguntou, sem facilitar. Rafael engoliu em seco. Pelo domingo. Pelo jeito que eu falei com o senhor. Pelo que eu disse na frente da família, dos funcionários. Eu fui injusto, fui duro demais. Eu estava magoado com coisas antigas, mas isso não é desculpa. Eu errei. As palavras saíam aos tropeços, mas saíam. João permaneceu em silêncio por alguns instantes que pareceram longos. Você demorou para enxergar, respondeu, por fim. Mas enxergar ainda em vida já é alguma coisa. Rafael abaixou a cabeça. Eu sei que não basta pedir perdão uma vez, continuou. Sei que eu perdi a confiança do Senhor. Vi isso no seu rosto, no dia em que falou com o advogado. Mas eu quero, se o Senhor permitir, tentar reconquistar. Nem que leve o resto da vida. João apertou os lábios, emocionado. Rafael, confiança é bicho arisco. Quando foge, às vezes não volta mais. Ele respirou fundo. Mas eu não quero partir desta vida em guerra com filho nenhum. Eu aceito seu pedido de desculpa. Agora, o resto não se faz com palavra. Se faz com dia a dia. Rafael assentiu, com lágrimas contidas. Eu vou provar, pai. Não para ganhar herança. Para que o Senhor possa olhar para mim sem sentir vergonha. João fechou os olhos um instante, lutando contra a emoção. Se você conseguir isso, eu já vou para o outro lado em paz, disse. Nos dias seguintes, a mudança de atitude de Rafael foi ficando mais clara. Ele começou a consultar João para tudo. Quando algum fornecedor ligava, ele não se adiantava. Anotava, sentava com o pai e com Bruno para discutir. Escutava mais do que falava. Uma manhã, ao lado do curral, um dos funcionários fez um comentário. Seu Rafael anda diferente. Não anda, Gilberto? O capataz olhou para ele com calma. Às vezes, a vida dá um tombo na gente para a gente aprender a ficar no lugar certo. Vamos ver se ele aguenta ficar nesse lugar, respondeu. Na cidade, Paulo, o vizinho, também percebeu a mudança quando visitou a fazenda novamente. Rafael recebeu com respeito, ofereceu café, perguntou sobre as terras dele, ouviu conselhos. Paulo comentou com João, depois, na varanda. O rapaz parece outro. João deu de ombros. Está começando a parecer. Ainda é cedo para dizer se é de verdade. Mas eu tenho esperança. Enquanto isso, Eduardo preparava a documentação combinada. Em uma nova visita, algumas semanas depois, voltou à fazenda com uma pasta cheia de papéis. Seu João, está aqui o registro da suspensão provisória da parte do Rafael, com base na cláusula do seu Sebastião, explicou. Está tudo pronto para o senhor assinar. Se o senhor quiser manter exatamente assim, basta assinar aqui, aqui e aqui. A família se reuniu de novo na sala. A diferença é que, daquela vez, o clima era outro. Não havia grito.
Havia expectativa. Rafael, agora mais calado, sentou-se num canto, sem ousar dirigir a palavra ao advogado. Ele sabia que aquele era um momento decisivo. João pegou a caneta, olhou para os espaços a serem assinados e, antes de colocar o nome, levantou o olhar. Eduardo, dá para acrescentar uma coisa a mais aqui? Perguntou. Depende do que for, mas geralmente sim, respondeu o advogado. Eu quero que fique escrito, neste documento, que a suspensão da parte do Rafael fica condicionada ao comportamento dele até o fim da minha vida, disse João. Se, até lá, eu decidir, de coração tranquilo, que ele merece voltar a ter parte na herança, eu quero ter essa liberdade. E eu quero que conste que essa decisão é minha, e ninguém vai poder contestar. Eduardo sorriu de leve. Isso é perfeitamente possível. Eu posso redigir uma cláusula complementar nesse sentido. Fica registrado que a suspensão é consequência de um fato grave, mas que o senhor pode rever, se entender que houve arrependimento e mudança, explicou. Rafael levantou um pouco os olhos. Aquilo, para ele, era como uma janela aberta numa casa escura. João completou. Eu não quero deixar nada trancado só na caneta. Quero deixar espaço para o coração também. Eduardo anotou, prometendo trazer o acréscimo por escrito em poucos dias. Depois que o advogado foi embora, a família ficou em silêncio por um tempo, até que João falou, olhando diretamente para Rafael. Eu não estou te dando garantia nenhuma, Rafael. Mas estou te dando uma chance. Não é chance de ser dono de terra. É chance de ser, de novo, um filho em quem eu posso confiar. Rafael sentiu um nó na garganta. Já é mais do que eu merecia, respondeu, com sinceridade. O tempo foi passando. Meses, depois mais alguns meses. A saúde de João oscilava, mas, com os cuidados, ele se mantinha estável. Não era mais o homem forte de antes, mas ainda andava devagar pela fazenda, apoiado às vezes no braço de Bruno, às vezes na bengala que começou a usar. Rafael continuou trabalhando, sem se impor. Com o tempo, os funcionários pararam de estranhar aquele jeito novo. Começaram a respeitá-lo de outra forma. Um dia, Gilberto, o capataz, comentou discretamente com João. Seu João, posso dizer uma coisa? Fala, Gilberto. Eu trabalho aqui há muitos anos. Vi o senhor crescer, vi seus filhos crescerem. O Rafael, agora, está parecendo mais com o senhor do que antes. Não é mais pelo jeito de mandar. É pelo jeito de ouvir. João sorriu de leve. Aquela frase valia mais do que muitos relatórios. Mas, enquanto o coração de Rafael ia se ajeitando, surgia, aos poucos, outra preocupação: o tempo. João já não era jovem, e todos sabiam que, cedo ou tarde, a questão da herança teria que ser fechada de forma definitiva. E, quando esse momento chegasse, uma nova surpresa esperava a família. Porque João, em silêncio, vinha preparando algo que ninguém imaginava. Uma decisão que não só resolveria o destino da fazenda, como também mostraria, de forma definitiva, o que ele realmente considerava herança. Algum tempo depois, numa manhã clara, João pediu que Bruno o ajudasse a se arrumar um pouco melhor do que o costume. Vai aonde, pai? Perguntou Bruno, curioso. Hoje eu vou só até o escritório, respondeu João, com um leve sorriso. Mas quero ir como se estivesse indo a um lugar importante. Porque, para mim, é. Bruno estranhou, mas ajudou o pai a colocar uma camisa mais alinhada, ajeitar o cabelo, calçar um sapato menos gasto. João sentou-se à mesa do escritório, olhou ao redor, viu a estante com as pastas, a gaveta onde guardava o envelope velho de Sebastião, e respirou fundo. Chegou a hora, murmurou, para si mesmo. Poucos dias depois, Eduardo apareceu de novo na fazenda, dessa vez com um ar ainda mais sério. Seu João, está tudo pronto do jeito que o senhor pediu, disse, mostrando uma pasta mais grossa do que da última vez. João fez um gesto para que a família se reunisse na sala. Ele queria todo mundo presente: Maria, Bruno, Denise, Rafael e Patrícia. Quando todos se acomodaram, ele olhou, um a um, com calma. Eu pedi ao Eduardo para preparar o que, muito provavelmente, vai ser o último grande documento da minha vida, começou. O jeito como essa fazenda vai ficar quando eu for embora. Maria sentiu o coração apertar. João, não fala assim, pediu. Eu não estou chamando a morte, Maria. Ela vem quando quer. Eu só não quero deixar bagunça quando chegar, explicou ele, com mansidão. Eduardo ficou de pé com a pasta nas mãos. Eu vou explicar em linguagem simples, disse.
O seu João decidiu manter o que o pai dele, seu Sebastião, já queria. A fazenda continua sendo um bem de família, com algumas condições bem claras. Ele abriu a pasta, tirou o documento principal. Primeiro ponto: enquanto seu João estiver vivo, nada muda. Ele continua com o direito de morar aqui, de ser respeitado como cabeça da família, de opinar em tudo. Isso já existia. Agora está reforçado. Todos assentiram. Segundo ponto, continuou Eduardo: depois que o seu João partir, a fazenda não será dividida em pedaços físicos entre os filhos, para não virar moeda de troca fácil. Em vez disso, será criada uma espécie de condomínio familiar. A terra continua inteira. O gado continua sendo um só rebanho. O que se divide são as cotas de participação, os frutos, o resultado do trabalho. Bruno arregalou os olhos, interessado. Denise também. Terceiro ponto: essas cotas não são iguais e automáticas. Elas levam em conta dois fatores: participação real no cuidado da fazenda e, principalmente, respeito e cuidado com seu João em vida. Ele fez uma breve pausa, deixando que isso fosse absorvido. O seu João determinou que Bruno e Denise terão, cada um, uma parte definida dessas cotas, por terem demonstrado apoio e respeito, cada um do seu jeito. Eduardo olhou para os dois. Não é um prêmio, é um reconhecimento. Bruno e Denise se entreolharam, emocionados. Rafael engoliu em seco, esperando a parte dele. Eduardo então prosseguiu. Quanto ao Rafael, o documento registra o seguinte: por causa do episódio do almoço e de outras atitudes que aproximaram-se daquilo que seu Sebastião quis evitar, a parte dele ficou suspensa. Porém, o seu João decidiu criar uma condição especial. Rafael prendeu a respiração. Eduardo leu: fica condicionado que, se até o último dia da minha vida eu reconhecer, diante de Deus e da minha consciência, que Rafael se arrependeu sinceramente e me tratou com respeito, consideração e carinho, fico autorizado a restaurar, total ou parcialmente, a parte dele na herança, a meu critério. Neste caso, ele terá direito a uma cota menor do que teria originalmente, mas maior do que zero. Se eu não enxergar essa mudança, a parte dele ficará automaticamente destinada a um fundo comum da família, para a manutenção da fazenda e ajuda a quem realmente precisar no futuro. Um silêncio enorme tomou conta da sala. Era como se João tivesse construído uma ponte, mas deixado a travessia por conta de Rafael. Maria olhou para o marido com admiração. Bruno e Denise estavam com os olhos marejados. Patrícia segurou a mão de Rafael instintivamente. Rafael, por sua vez, sentia um misto de alívio e de responsabilidade. Havia uma chance, mas não era garantida. Dependia do que ele faria com o tempo que ainda tinha com o pai. Eduardo continuou: há mais um ponto importante. O seu João pediu para deixar registrado que, na cabeça e no coração dele, a maior herança que gostaria de ver passando de geração em geração não é a terra, nem o gado, nem o dinheiro. É o respeito entre pais e filhos. Ele pegou uma folha menor, separada, e leu em voz alta. Se algum neto, no futuro, ouvir esta história, quero que saiba: herança que começa com humilhação termina em vazio. Terra sem respeito vira só chão. Dinheiro sem gratidão vira problema. Eu preferia 1000 vezes deixar um pedaço de chão bem cuidado e filhos em paz, do que muita terra e filhos em guerra. Ninguém segurou as lágrimas. João limpou discretamente os olhos, constrangido de mostrar tanta emoção. E, tem mais um detalhe, disse Eduardo, com um meio sorriso. A pedido do seu João, foi criado um pequeno fundo solidário dentro da herança. Uma parte de tudo que a fazenda render, todo ano, será separada para ajudar qualquer membro da família que passar por dificuldade, desde que não tenha agido com desrespeito. Bruno se surpreendeu. Pai, o senhor pensou nisso? João deu de ombros. Eu sei que a vida dá voltas. Hoje um está bem, amanhã pode não estar. Eu não quero ver neto meu passando aperto enquanto os outros brigam por causa de boi. Eduardo fechou a pasta. Em resumo, seu João amarrou a herança de um jeito que o dinheiro e a terra sirvam à família, e não o contrário, concluiu. Depois de alguns instantes de silêncio, Rafael respirou fundo e falou, com a voz rouca: Pai, mesmo que eu não recebesse nada de terra, eu já teria ganho muito nesses últimos meses. Ele olhou para João, emocionado. Eu descobri coisa que eu nunca tinha enxergado. O senhor, cansado, ainda pensa em todo mundo. Enquanto eu, forte, só pensava em mim. João o encarou com doçura firme. Nunca é tarde para aprender, Rafael. Rafael continuou. Eu não sei quanto tempo o senhor ainda vai ter aqui.
Ninguém sabe. Mas, seja quanto for, eu quero usar esse tempo para ser o filho que eu devia ter sido antes. Se, no fim, o senhor achar que eu mereço voltar a ter uma parte nessa fazenda, eu vou agradecer. Se achar que não, eu vou aceitar. O mais importante para mim, hoje, é que o senhor parta em paz comigo. Aquelas palavras tinham um peso diferente. Não era um discurso para convencer advogado. Eram confissão. João assentiu, com os olhos cheios d'água. Se você continuar assim, eu tenho a impressão de que, quando chegar a minha hora, eu vou ter certeza do que fazer. O tempo passou. Meses viraram alguns anos. João foi envelhecendo mais um pouco, mas, surpreendentemente, viveu mais do que muitos pensavam. A pressão se controlou, os cuidados aumentaram. Durante esse tempo, Rafael se manteve firme no novo caminho. Continuou ajudando na fazenda sem impor. Consultava o pai, respeitava Bruno e Denise, agradecia Maria pelas refeições, abraçava o pai com carinho. Um dia, quando o sol já descia, João chamou Eduardo pela última vez para uma conversa particular no escritório. Estavam só os dois. Eduardo, eu não sei por quanto tempo ainda vou ficar por aqui, mas eu queria deixar registrado que meu coração já tem decidido, disse João. E o que o senhor decidiu? Perguntou o advogado. João sorriu de leve. Que o Rafael voltou a ser, para mim, um filho em quem eu posso confiar. Eduardo entendeu na hora. O senhor quer registrar a restauração parcial da parte dele? Confirmou. Quero, sim. Não igual à dos irmãos, porque a vida também ensina. Mas quero que ele saiba que não partiu deste mundo com o selo da exclusão. Quero que ele receba não só gado e terra, mas a certeza de que o pai perdoou de verdade. Eduardo ajeitou os papéis. Eu vou cuidar disso, seu João. Algum tempo depois, com tudo pronto, a família foi reunida mais uma vez. João, já mais fraco, mas lúcido, explicou. Eu chamei vocês hoje não para falar de perda, mas de escolha. Eu escolhi perdoar por completo. Ele olhou para Rafael. A sua parte na herança foi restaurada, em medida menor que a dos seus irmãos, é verdade, mas foi restaurada com o meu coração em paz. Rafael chorou abertamente, sem vergonha. Obrigado, pai. Eu nunca mais vou esquecer. João sorriu. Eu não fiz isso por medo de você ficar chateado. Fiz porque, depois de tudo, eu não queria partir dessa vida deixando nenhum filho de fora da mesa. Seu avô Sebastião queria evitar que a terra virasse motivo de humilhação. Ele conseguiu, pelo menos aqui. Aquela foi uma das últimas grandes conversas de João com a família. Quando, finalmente, o dia de sua partida chegou, anos depois daquele almoço de humilhação, a casa grande não se encheu de gritos e brigas. Encheu-se de lembranças. Rafael, Bruno e Denise ficaram lado a lado, na varanda, olhando o pasto. Não discutiam quem tinha mais, quem tinha menos. Comentavam histórias do pai, da juventude dele, dos conselhos, dos silêncios, dos olhares. Gilberto, já mais velho, continuava na fazenda, agora ajudando a orientar os mais novos. A fazenda seguiu em frente como condomínio familiar, do jeito que João e Sebastião sonharam. A terra não foi despedaçada. O gado continuou bem cuidado. O Fundo Solidário ajudou um neto que, anos depois, enfrentou um problema de saúde e precisou de apoio. E, de vez em quando algum desentendimento surgia, Bruno lembrava. Antes de olhar para papel, vamos lembrar de João e de como tudo isso começou. Quem esquecer o respeito, perde o direito. Rafael, que um dia tinha expulsado o pai da própria casa com palavras duras, passou o resto da vida fazendo o possível para contar essa história de um jeito diferente para os filhos e netos. Eu quase perdi tudo, inclusive o direito de herdar qualquer coisa daqui, dizia ele, sentado na mesma varanda onde um dia humilhou o pai. Mas, antes de perder a terra, eu estava perdendo meu coração. Foi o perdão do seu João que me devolveu os dois. E, assim, a humilhação que parecia ser o fim virou o começo. Porque, naquele caso, a herança realmente só vinha através de João. Não só a herança que ficava no papel do advogado, mas a que nenhum cartório registra, a herança do respeito, do perdão e da dignidade. Essa, sim, foi a maior riqueza que ele deixou. Se você ficou até aqui, conte nos comentários. Você acha que João fez certo ao suspender e depois restaurar a herança de Rafael? Escreva também se é o primeiro vídeo deste canal que você está vendo e de qual cidade você está assistindo. Não esqueça de deixar o seu like para que essa história alcance mais pessoas e se inscreva no canal para acompanhar as próximas histórias.